Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa correção dos exercícios online. Sou o professor Leandro Garcia Neto e a minha disciplina é o ensino religioso. Nossas atividades têm como tema o fenômeno religioso e o projeto de vida. O nosso conteúdo e nossas habilidades do segundo bimestre serão cobrados na nossa segunda avaliação. Então estudem todo o material de vocês, que está disponível na apostila, e assistam novamente às videoaulas anteriores. Primeira questão: o que é fanatismo religioso? Então nós temos aqui as respostas que foram disponibilizadas por vocês. Primeira: aquelas pessoas que defendem com garra e de forma desmedida as suas crenças e opiniões. Os fanáticos, adeptos ou simplesmente fãs são aqueles que se entusiasmam, se preocupam ou se importam cegamente com algo. Correto. Quando uma pessoa quer promover a sua religião ao extremo e acaba não aceitando as outras religiões. No caso do Estado Islâmico, eles pregam que quem não segue o islamismo, ele é o infiel. No caso, quando a gente cita o Estado Islâmico, nós estamos falando de um grupo terrorista, ok? Tá certa a resposta. Caracterizada pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico. Tá certo. O fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças religiosas. Um fanático religioso é, muitas vezes, um indivíduo disposto a se utilizar de qualquer meio para afirmar a primazia da sua fé sobre as demais. Também está correto. É quando a pessoa se torna totalmente devota a uma crença, fazendo tudo o que a religião pede, sem se preocupar com as consequências ou respeitar outras religiões. Também está correto. É uma forma de fanatismo de devoção exaltada, intolerante de um espírito crítico a uma ideia de religião. Correto. Fanatismo religioso é a intolerância, a falta de respeito com as demais crenças religiosas. Também, todos vocês acertaram o que é o fanatismo religioso. Muito bem, parabéns. Cite 2 sintomas do fanatismo. Os sintomas do fanatismo em grupo, também podem ser individual, tá? São orações, privações, peregrinações, jejum, discursos monológicos e martírios, que podem terminar com o sacrifício da própria vida, visando salvar o mundo das trevas ou do que ele entende ser o mal. É muito interessante vocês observarem que vocês podem estar citando qualquer um desses exemplos. A gente pode observar esses sintomas tanto no grupo, tá, quanto individualmente. Toda forma que é exagerada, onde não permite um diálogo sobre o assunto, a gente vai observar como um sintoma de fanatismo. Terceira, cite 2 exemplos de fanatismo. Aqui no caso eu coloquei 3 exemplos, mas vocês podem citar outros, como vocês citaram. Vocês identificaram muito da seguinte forma: fanatismo religioso, tá certo. Fanatismo político, também tá certo. E fanatismo esportivo, também está correto. Vocês poderiam ter entrado em exemplos específicos de cada área. Então a gente tem aqui 3 exemplos. A Ku Klux Klan, que é uma organização cristã formada por supremacistas brancos, que surgiu nos Estados Unidos depois da Guerra Civil Americana, com o intuito de perseguir e promover ataques contra afro-americanos e defensores dos direitos desse grupo. O outro exemplo são os protestantes da Irlanda do Norte, que atacam crianças e jovens do catolicismo. E o terceiro exemplo, os terroristas suicidas da Al-Qaeda, que atacaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Estes exemplos eles estão presentes lá na apostila de vocês.
Quarta questão. Onde os fanáticos encontram suporte para justificar suas ações? Os fanáticos eles vão encontrar uma base, um direcionamento, uma orientação nas leituras equivocadas que são feitas dos textos sagrados, tá? Os textos sagrados, quando eles são tomados literalmente, eles fornecem a sustentação teórica, tá? Vamos dizer assim, que justificam o discurso fundamentalista religioso. Com ele, o indivíduo acredita estar de posse de toda a verdade, e por isso não se dá o trabalho de levantar possíveis dúvidas, como confrontar com outro ponto de vista. O que acaba acontecendo é que líderes religiosos e seguidores acabam fazendo uma leitura equivocada dos textos sagrados e acabam encontrando ali uma justificativa para as suas ações. Infelizmente, isso acaba gerando intolerância religiosa. O que é a intolerância religiosa? É a incapacidade de aceitar o que é diferente. É a incapacidade de aceitar o outro, de compreender o raciocínio, o pensamento do outro. É não tolerar opiniões ou práticas que se diferem das suas, e muitas vezes são seguidas de atitudes preconceituosas e até mesmo violentas. Essas ações de violência nós vamos observar de duas formas: verbalmente, tá? E também em agressões físicas, onde uma pessoa pode ser agredida ou então um templo religioso acaba sendo destruído. Infelizmente, quem é fanático por uma tradição religiosa, ele acaba utilizando dos textos das suas religiões para justificar as suas atitudes. Agora nós vamos para os exercícios objetivos, tá? Primeira questão é assim: o fanático está sempre disposto a dar provas de quando sua causa suprema vale mais do que as próprias vidas dele, de sua família ou mesmo de toda a humanidade. Ele mata por uma ideia e igualmente morre por ela. Marque a alternativa incorreta sobre o fanatismo religioso. Letra A. Os sintomas do fanatismo em grupo são orações, privações, peregrinações, jejum, discursos monológicos e martírios que podem terminar com o sacrifício da própria vida, visando salvar o mundo das trevas ou do que entende ser o mal. Correto. Letra B. O fanático ele não fala, ele faz discurso. Ele é portador de discursos prontos, cujo efeito é a pregação de fundo religioso ou a inculcação política de ideias que poderá vir se tornar ato agressivo ou violento. Ele faz discursos onde ele não permite, tá, que outra pessoa possa se expressar e trazer a sua opinião. Ele acaba querendo impor a sua linha de raciocínio. Letra C. O fanatismo é alimentado por um sistema de crenças racionais. A gente já sabe que está errado, porque esses sistemas de crenças eles são completamente irracionais na forma de pensar, tá? Que visa servir a um ser poderoso e empenhado na luta contra o bem. Na verdade, esse ser poderoso ele está empenhado quando a luta contra o mal. Então você já sabe que essa alternativa está incorreta. Letra D. Os textos sagrados tomados literalmente fornecem sustentação teórica do discurso fundamentalista religioso. Então a gente já sabe que o indivíduo ele acredita que ele tem uma verdade absoluta e que essa verdade ela não pode ser contestada. Letra E. O indivíduo fanático ocupa o lugar de escravo diante do Senhor absoluto, que pode ser uma divindade, um líder mundano, uma causa suprema ou uma fé cega. Também está correto. Próxima. Marque a resposta correta sobre o fanatismo. Primeira, letra A. O fanatismo ele é alimentado por um sistema de crenças racionais, que visa servir a um ser poderoso e empenhado na luta contra o bem.
Nós já vimos na questão anterior que essa alternativa é incorreta. O fanático está sempre disposto a dialogar do quanto sua causa suprema vale mais do que as próprias vidas dele, de sua família ou mesmo de toda a humanidade. Está errada porque o fanático ele não dialoga, né? Ele impõe uma linha de raciocínio através de um monólogo. Letra C. Em nossa época, supostamente dominada pela ciência e pela tecnologia, o fanatismo parece ser uma reação do consciente da humanidade. Então a gente tem mais uma alternativa também que está errada, porque ela não parte do consciente, né? Ela acaba partindo do inconsciente. Ele não consegue discernir a linha de raciocínio do que é certo ou errado. Letra D. Um indivíduo fanático ocupa um lugar de escravo diante do Senhor absoluto, que pode ser uma divindade, um líder mundano, uma causa suprema ou uma fé cega. Alternativa correta, a letra D. Terceira questão. Já falando sobre o projeto de vida. Quais as dimensões necessárias para a construção de uma estratégia de vida? É incorreto afirmar. Letra A. Uma estratégia de vida é constituída por 4 dimensões: pessoal, profissional, mística e político-social. Essa alternativa de cara ela está errada, porque são 5 dimensões. Está voltando aí a dimensão interativa. O que é a dimensão pessoal? É você com as suas escolhas, os seus pensamentos, seus desejos. Profissional, ela especifica essas escolhas dentro da sua área de profissão, aquilo que você deseja atuar futuramente, né? Ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro. Quando a gente fala da dimensão mística, nós estamos falando da questão religiosa, da religiosidade, dos seus compromissos para com Deus. Quando falamos em questão política e social, nós estamos falando das suas ações para com a sociedade. E voltou à interativa. É quando você leva em consideração as pessoas que fazem parte da sua família, dos seus amigos, da sua escola, onde você conta com pessoas para construir a sua vida. E de uma certa forma, você tem planos, tem objetivos para essas pessoas. Letra B. A dimensão mística divide-se, por sua vez, em duas: teológica e espiritual. Está correto. Letra C. A dimensão interativa analisa como andam suas relações com os outros. Também está correto. Letra D. A dimensão política social tem a ver com a sua vida como cidadão, ser político e ser social. Como esse cidadão ele vai interagir em sociedade. Correto. E a letra E. A dimensão profissional tem a ver com a sua vida profissional, presente e futura. Também está correto. Quarta questão. Sobre o projeto de vida, não podemos informar que... A gente vai marcar aquela alternativa que vai representar um erro. Ela está incorreta. Letra A. Projetar é a ação que pressupõe em nossa proposta decisões próprias para fins coletivos e individuais, como escolher uma profissão, onde morar, escolher o companheiro, os amigos, etc. Essa alternativa está correta, tá? Projetar, você vai observar quais são as suas metas e decidir como você vai fazer para realizá-las. Definir um projeto de vida na perspectiva cristã requer o acolhimento da palavra de Deus, ou seja, tornar a palavra de Deus alicerce do projeto, levar e considerar Deus como base da construção do seu projeto de vida, tá? Caso alguém não se sinta confortável ou não tenha a figura de Deus como liderança, essa pessoa ela pode trazer esta realidade para a sua família, seus amigos, pessoas com quem pode contar, ou mesmo para si, quando você reconhece que você tem capacidade de fazer as suas escolhas e arcar com as consequências dela e seguir adiante. Letra C. Um projeto de vida é duvidar sobre o que queremos ser, como ser o que queremos. Até aí está correto. É planejar o futuro. Também está correto.
e colocar o plano em prática no passado. Aí acaba tornando a questão inválida. A resposta seria a letra C. Nós não podemos informar isso. Ela está errada. Letra D está certa. Identificar o próprio sonho é desenhar um projeto de vida para ser feliz. Tá? E a letra E também. A família é a base da construção sólida de um projeto de vida. Então a alternativa incorreta seria a letra C. Quinta. Os principais pontos do projeto de vida são: quando falamos de projeto de vida, nós falamos sobre planejar, olhar o futuro e fazer as escolhas para esse futuro. Quando falamos de projeto, a gente fala na letra B, de traçar objetivos e colocar esses objetivos em prática, não deixar ele lá somente no mundo das ideias. Quando a gente fala de um projeto, a gente fala sobre como a gente quer ser, tá? E como podemos ser. A gente faz uma análise do autoconhecimento, também dá certo. Quando se fala do projeto, a gente fala em escala de valores. A gente vai montar uma escala com tudo aquilo que nós acreditamos que são prioridades para nossas vidas. Também está certo. Então, letra E, todas as alternativas estão corretas. E aqui nós concluímos os 2 exercícios. Estudem, tá bom? Leiam o material de vocês, assistam os vídeos, se preparem para a nossa avaliação e até breve. Tchau!